ansiedade é um sentimento de medo, apreensão e desconforto, causado pela antecipação de perigo ou por algo desconhecido. Quando esses sentimentos se tornam exagerados ou desproporcionais em relação ao estímulo, interferindo na qualidade de vida e no funcionamento diário, eles são reconhecidos como patológicos. Estima-se que 4% da população mundial sofre atualmente de algum transtorno de ansiedade. Em 2019, 301 milhões de pessoas em todo o mundo sofriam de transtorno de ansiedade. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Mais de 18 milhões de pessoas convivem com o transtorno, o que representa quase 10% da população brasileira. Após o final da Segunda Guerra Mundial, em meados de 1940, houve um período de grande crescimento populacional nos países ocidentais, especialmente nos Estados Unidos, conhecido como Baby Boomer. E é daí que deriva o termo Baby Boomer, por causa da grande explosão de natalidade após o final da guerra. Essa geração vivenciou uma era onde a qualidade de vida não era prioritária, devido à ansiedade de ter que reconstruir o mundo pós-guerra, o que levou a uma intensificação do trabalho. Essa reconstrução deixou cicatrizes profundas na psique coletiva. A ansiedade e o medo dos anos seguintes eram sentimentos palpáveis. Nascida entre meados de 1960 e o início da década de 1980, é caracterizada pela sua independência, adaptabilidade, ceticismo em relação a instituições, valorização do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e empreendedorismo. Eles foram influenciados por diversos eventos históricos, como a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e o surgimento da AIDS, vivenciando mudanças de conceitos e padrões sociais. Mas, voltando para o Brasil, a transição dos Baby Boomers para a geração X foi marcada também pela ditadura, que trouxe consigo um clima de repressão, medo e alimentando a ansiedade em toda a população brasileira, pois, para os jovens da época, crescer sob um regime autoritário significava viver em constante ameaça de perseguição e violência. À medida que a geração X passa o bastão para a geração Y, o mundo testemunha uma mudança sísmica nas formas de viver, trabalhar e se conectar. Geração Y, também chamada de Millennials, refere-se àqueles nascidos aproximadamente entre o início da década de 1980 e meados ou final da década de 1990. Na década de 80, o mundo estava no auge da Guerra Fria, com tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. Economicamente, a década viu o surgimento da globalização, com o aumento do comércio internacional e o surgimento da internet, que revolucionou a forma como as pessoas se comunicam e fazem negócios. A velocidade das mudanças tecnológicas e sociais pode ter gerado uma sensação de desorientação e incerteza sobre o futuro. A necessidade de se adaptar constantemente a novas tecnologias, modelos de trabalho e formas de interação social pode ter sido estressante e desafiadora para muitos jovens da época. Na passagem entre o final do século XX e a entrada do século XXI, surge a geração Z. Caracteriza-se por serem nativos digitais, adeptos à tecnologia desde cedo, demonstrando habilidades em multitarefa, preocupação com questões sociais e ambientais, pragmatismo em relação ao futuro, valorização da individualidade e personalização, além de preferirem o aprendizado autodidata, utilizando recursos online. Para a geração Z, a ansiedade muitas vezes se manifesta na dependência excessiva de dispositivos eletrônicos e na dificuldade de se desconectar em um mundo que está sempre ligado. Você se considera uma pessoa ansiosa? Eu sou um pouco. Não muito, mas eu sou um pouco. Como você descreveria a ansiedade e como ela impacta na sua vida diária de uma forma geral? E a ansiedade, eu acho que essa sensação você fica tentando antecipar de como que as coisas vão ser, o que vai acontecer. Às vezes ela impacta de forma, até um certo ponto, de forma positiva, porque se você está um pouco ansioso, você consegue se planejar um pouquinho em relação às coisas que vão acontecer, mas ela também impacta de uma forma negativa, né? Porque nem tudo a gente tem controle, a maioria das coisas a gente não tem controle e às vezes a gente fica
desnecessariamente ansioso, pensando demais, então a gente acaba depositando muita energia e muitos pensamentos ali em algo que não precisava. Então, em sua grande maioria de forma negativa. Mas tem um pontinho ali de ponto positivo também. A ansiedade, no caso, é uma sensação que, às vezes, dependendo do grau que você tem, ela foge do controle. E, no caso, torna você uma pessoa muito impulsiva em questão de pensamentos e ações. Certo. Na sua opinião, qual é o papel da terapia na questão da ansiedade? A terapia, no caso, ela serve pra você... A ansiedade, no caso, ela nunca vai fugir da sua vida. A única coisa que você vai aprender é lidar com ela. Você sempre vai ser uma pessoa que vai se apresentar da ansiedade. Então, independente se você tiver 100 anos ou 1 ano de idade... Não 1 ano de idade não, mas tipo 10 anos de idade você vai ser apresentado da ansiedade. Basta você saber lidar com ela, entendeu? Bom, eu acho que a ansiedade não tem bem uma cura, né? A terapia é pra gente aprender a lidar. Cada um se encontra. Cada um sente de uma forma, né? Ela da timidez, ele pode ser por outros fatores e eu pra outra. Então a gente aprender a lidar com isso pra conviver tendo ansiedade, mas de uma forma que não atrapalha a gente. Você acredita que a ansiedade afeta seu desempenho no trabalho ou nos estudos? Demais. Sim. No trabalho, no meu serviço tem muitas coisas para fazer e se eu tiver muita pressão, acabo não dando o detalhe certo para tal coisa que eu tenho que fazer, sabe? No serviço. Nos estudos também, eu fico tão preocupado, por exemplo, se tiver época de prova, eu fico tão preocupado em se eu estou estudando tudo certo, se eu vou chegar lá na hora e conseguir fazer, que me afeta bastante. Também na questão de ter que apresentar trabalho também, me afeta bastante. Aí entra um pouquinho também, igual a Carol falou, que a questão da timidez, né? E agora a última. Você acredita que haja necessidade de mais educação pública sobre a saúde mental e a ansiedade no Brasil? Sim, demais. Eu acho que devia ter uma aula para os alunos. Não precisa ser uma aula, tipo um círculo de debate para debater isso, o que cada aluno acha disso, qual a solução, assim, vai construindo um ambiente legal para todos e assim, debater essa sociedade, porque da escola leva para casa, leva para o ambiente de trabalho, se a pessoa estiver presente na faculdade, e assim, acho que é de suma importância. No caso sim, é mais a questão de tranquilizar e tornar a terapia um ato comum entre as crianças e adolescentes, no caso. Eu acho que ajuda e que pode fazer a pessoa melhorar, assim, e talvez ser menos ansiosa ou aceitar e, tipo, ver que é normal, dependendo do nível. O que uma pessoa da sua família com mais idade pensa sobre a ansiedade? Dependendo do nível, elas acham normal, né, que todo mundo pode ter. Mas acho que se for um nível avançado, talvez minha avó pense algo como uma pessoa, talvez, louca, sei lá, não sei. Como você descreveria a ansiedade e como ela impacta a sua vida diária? A ansiedade é medo do futuro e preocupação excessiva, impacta em tudo na minha vida, hoje em dia. Pra mim é aqueles pensamentos que ficam martelando na sua cabeça, né? Às vezes eles têm... Na verdade, teriam impactos menores na sua vida, mas por conta da ansiedade eles ficam muito maiores do que deveriam ser, né? E isso impacta bastante na vida, no sono, em várias outras coisas. Quais estratégias você utiliza para lidar com a ansiedade? Eu faço terapia. Eu fazia terapia, mas hoje eu pego os exercícios que eu aprendi na terapia para tentar controlar. Nos dias de hoje, a relação entre alimentação e saúde mental se tornou uma área de crescente interesse e preocupação. Estresse, preocupações do dia a dia e pressões sociais podem desencadear sentimentos de ansiedade, os quais, por sua vez, podem influenciar significativamente nossos hábitos alimentares. Com o propósito de explorar mais profundamente a conexão entre a ansiedade e a alimentação, teremos a participação da nutricionista e chefe de cozinha, Jane Gleb. Com sua ampla experiência e conhecimento no campo da nutrição, ela irá discorrer sobre a importância de certos alimentos e sua influência na promoção da saúde física e mental. Além disso, Jane nos orientará sobre estratégias para adotarmos uma abordagem nutricional que proporcione equilíbrio em nossas vidas. Qual a relação da alimentação com a ansiedade? A gente tem
estudos, né, que demonstram o quanto essa questão da ansiedade e problemas relacionados levam a quadros de depressão. Vários fatores interferem direto nesse entendimento. E a alimentação, sem dúvida, é um componente de grande importância para associarmos, para prevenir esses quadros de ansiedade, de preocupação, de angústia, de medo, porque tudo isso está relacionado à alimentação, né? Principalmente nos dias atuais. Então, quando a gente fala em ansiedade, é preciso entender qual que é o motivo que vem por trás de tudo isso. E a partir daí trabalhar essa raiz problemática e com a alimentação amenizar esses quadros de ansiedade. Existe algum alimento que ajuda na ansiedade? Bom, não existe um alimento milagroso, todos os alimentos precisam conversar, né, nesse cenário de alimentação saudável. Então, uma alimentação equilibrada, uma alimentação adequada, com todos os nutrientes, com aquilo que realmente o corpo precisa para funcionar fisiologicamente adequado, é necessário. Então, vamos entender quais os alimentos que têm relação direta com esses quadros que os estudos demonstram, né? Que têm relação direta com esses quadros de ansiedade e depressão. A gente tem, pensando em minerais, o zinco, né? A gente tem o magnésio, a vitamina D, que é de grande importância, porque esses componentes, esses nutrientes, eles são fundamentais para fazer com que o cérebro, né, que é o órgão responsável por todos os comandos que estão relacionados com ansiedade, preocupação e quadros de depressão, funcionem adequadamente, né? Então é preciso ingerir alimentos, fontes de zinco, de magnésio e de vitamina D para que de fato você tenha ali no organismo essas proporções adequadas para que o cérebro e todo esse quadro de ansiedade não esteja presente. E aí, quais são esses alimentos? Né? Os alimentos, para a gente ter aí a vitamina também do complexo B, é muito importante, as vitaminas, né, do complexo B. Então, as leguminosas, os feijões, né, alimentos integrais. Então, vamos priorizar os alimentos integrais. Então, ao invés daquele arroz branco, um arroz integral. Pensando também no zinco, no magnésio, as oleaginosas, as castanhas. Então, fazer uso dessas castanhas na alimentação, o ovo, os pescados, que têm uma importância muito relevante por conta do ômega 3. Teremos o privilégio de contar com a participação de Paulo, que generosamente concordou em compartilhar sua perspectiva sobre esse assunto tão relevante. Com anos de experiência acumulados, Paulo gentilmente nos oferecerá sua opinião pessoal, compartilhando como a ansiedade se manifesta em sua própria jornada e os métodos que aprendeu para lidar com esse desafio. Certo. Paulo, você se considera uma pessoa ansiosa? Pra algumas coisas sim. Como você descreveria a ansiedade e como ela impacta a sua vida diária? Eu acho que, impacta de não acontecer no momento que eu quero, sabe? Certo. Tô doido pra que aconteça, mas fico ali, ligo, mando a mensagem e resolve. Então você acha que de uma forma negativa, né? É um pouco. Você tem um filho, certo? Tem um menino e duas meninas. Poderia informar a idade deles, por favor? Tem um menino de 16, uma menina de 13 e uma menina de 4. Você acha que a geração deles é mais ansiosa do que a sua? Não, acho que é mais acomodada, mais sossegada. Acha mais sossegada? Ah. Uhum. Na sua opinião, qual é o papel da terapia na questão da ansiedade? Eu acho que é a questão de... Eu acho mais na parte de empresas, né? Porque, tipo, a pessoa precisaria ter algum acompanhamento. Algum auxílio, pra melhoria. Quais estratégias você utiliza para lidar com a ansiedade no dia a dia? No dia a dia? Bom, eu tento beber água, sair de onde eu tô, sabe, no banheiro, tirar, pra poder aliviar um pouco.
O que, na sua opinião, são as principais causas da ansiedade na sua vida? Família. Família? Dívida, preocupação, coisa. Aí você fica pensando no que vai acontecer. No que eu tenho que fazer. Como eu tenho que fazer. Pra que eu tenho que fazer. Você acredita que haja necessidade de mais educação pública sobre a saúde mental e a ansiedade no Brasil? Com certeza, né? Eu tenho uma filha que ela ainda não foi diagnosticada, mas ela tem um pouco de dificuldade para leitura, para tudo. Tem um nome até do que falam. Seria bom se tivesse um acompanhamento. E as escolas só falam que vai ter, mas não tem. Sim. Aí a gente vai aí no público procurar e tem muita dificuldade para conseguir, né? Deixa eu ver. O que uma pessoa da sua família com mais idade pensa sobre ansiedade? Minha família, tipo meu pai. Bom, a minha família hoje, próximo de mim, tem só um pouco. Irmãos, mora mais pra fora. Eu não tenho contato com meu pai. Mas meu pai, ele é muito pegado. Não tem negócio de ansiedade com ele. Ele consegue resolver as coisas do tempo certo, tudo. Ele não é agitado, estourado. Que nem eu acho que eu sou. Você acha que os seus filhos pensam o que sobre ansiedade? Acho que o Gonçalo, ele não suporta muito. Tipo assim, que a Isabela, ele é muito agitada, tem que ser na hora dela, tem que ser não sei o quê. A minha esposa também é assim. O Gonçalo já é mais paz e amor, sabe? Sossegado, né? Acho que... Então você acha que a ansiedade muda de pessoa pra pessoa, né? Acho que é de pessoa pra pessoa. Perfil da pessoa, né? E a intensidade também, né? Seja mais intensa, menos. É isso, obrigada. Obrigado a você. A ansiedade é incapacitante. Todos sabemos disso. Nós vivemos isso diariamente. Mas, se você precisar de ajuda, não hesite em pedir. Formado exclusivamente por voluntários, o CVV, Centro de Valorização à Vida, oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente. Quem os procura normalmente está se sentindo solitário ou precisa conversar de forma sigilosa, sem julgamentos, críticas ou comparações. Eles atuam nacionalmente e o atendimento é realizado pelo telefone 188, 24 horas por dia e sem custo de ligação, também via chat, e-mail e pessoalmente em alguns endereços. O CVV é uma entidade nacional fundada em 1962, financeira e ideologicamente independente, sem viés religioso, político partidário ou empresarial. O CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, são destinados ao atendimento de pessoas com sofrimento mental grave, incluindo aquele decorrente do uso de álcool e outras drogas, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. O atendimento é gratuito e sigiloso e te acolhe por meio de consultas com psicólogo, psiquiatras e grupos de apoio. Você pode entrar em contato com o que é o mais próximo à sua residência pessoalmente ou pesquisando o telefone de contato. Por fim, você também pode se consultar com psicólogos gratuitos ou que estão atendendo a preço simbólico, de R$ 50 até R$ 100, por meio do site sadetsp.org.br, o Sindicato dos Artistas. Eles disponibilizam uma lista de instituições que acolhem e ajudam pessoas com transtornos mentais graves ou que precisam conversar. Você não está sozinho.